Faculdades Integradas Aparício Carvalho, Finca Metropolitana e Finca de Vilhena. Programa Rondônia Educação, apresentação Nina Lina, direção o Neto. O nosso cinegrafista é o Márcio e a nossa assistente para todos os assuntos é a Dorinha. Seja bem-vindo aqui à nossa TV Porto Velho e também retransmitido pela Rede TV. No dia de hoje nós vamos falar sobre o Outubro Rosa. O que é o Outubro Rosa? Onde nasceu? Por que existe? O que ele trata? Quais são as consequências de não se cuidar, principalmente na situação da mulher? O Outubro Rosa vem mostrar e a todo instante salientar para cada pessoa a importância de cuidar da saúde. No dia de hoje nós estamos recebendo a professora Clenilda Aparecida, que é enfermeira mestranda em Ciências da Saúde, a professora Elileide Frois, que é enfermeira especialista em saúde pública e também em regulação em saúde do SUS, sim, porque o SUS também tem que ter sua saúde bem cuidada em todos os aspectos que envolvem as políticas aplicadas à saúde. E também temos aqui a senhora Albenita Dias, que vai fazer um relato sobre aquilo que ela vivenciou e que ela pode dizer para você que está em casa, que está nos ouvindo, como é se sentir dentro dessa situação. Porque por vezes é muito fácil as pessoas fazerem críticas, as pessoas dizerem que você fez isso ou deixou de fazer, que isso é uma situação que você não se cuidou. Outra situação é quando você passa pela experiência, é quando você, dentro de uma expectativa mínima, também pode ser acometida por esse mal que o Outubro Rosa vem para mostrar a beleza de ainda assim, após ter passado por uma situação tão traumática, você continuar vivendo, continuar acreditando que a vida vale a pena. Professora Clenilda, boa tarde, obrigada por estar aqui. A senhora hoje trabalha aqui dentro das Faculdades Integradas Aparício Carvalho, você leciona qual disciplina no curso de enfermagem? Na verdade, eu leciono no curso de gestão hospitalar e de terapia ocupacional. Mas dentro do curso de enfermagem, a senhora fez um trabalho aqui dentro da faculdade? Em quais disciplinas? Fiz sim, eu já trabalhei na semiologia e semiotécnica, também já ministrei a disciplina de saúde coletiva. Né? E hoje a senhora está imbuída nessa situação de trabalhar o Outubro Rosa pela função que a senhora tem, que a senhora exercita? Sim, eu sou hoje coordenadora estadual da saúde da mulher. E dentro da coordenação da saúde da mulher, as pessoas têm essa convicção assim de que a saúde é importante? Elas procuram? Todos nós, em relação, assim, nós trabalhamos em prol da promoção e prevenção, né? Até mesmo porque muitas doenças que existem hoje, né, elas são muitas vezes prevenidas. Por exemplo, nós temos aí o câncer de mama e o colo de útero também, né? Mas se tratando do Outubro Rosa, onde vem sensibilizar aí as mulheres sobre a importância de se promover, de se fazer a prevenção, até mesmo delas se tocando, né? Porque hoje, infelizmente, algumas mulheres elas têm o tabu de terem vergonha de se olharem no espelho. Porque no passado, uma situação que era muito característica das mulheres é que elas sequer podiam gostar do corpo, né? Elas usavam roupas, como até hoje em alguns países elas usam, mas roupas que é como se fosse vergonhoso dizer que você tem seio, que você tem barriga, que você tem o seu corpo. E eu acredito que isso também, nos dias de hoje, acarreta até essa vergonha de dizer, não, eu vou pôr a mão no meu seio, eu vou tentar verificar se eu tenho um problema e principalmente deixar que outro coloque a mão. Então, para a senhora, esse tabu ele ainda é muito forte, mesmo no ano de 2014, a gente sente isso? Infelizmente, sim, né? Pois estando assim com a comunidade, com a população em si, por exemplo, na área do atendimento, né? Algumas vezes a gente pergunta para a mulher se ela mesmo se olha no espelho, se ela se toca, né? Aí ela fala, não costumo me olhar no espelho, não, eu sinto vergonha. Ou até pensando na questão da genitália, ela fala, não, eu acho a minha vagina tão feia. Então ela tem ainda essa questão de ser tabu. Muitas vezes as doenças elas são diagnosticadas, às vezes em casa pela mulher, muitas vezes pelo parceiro. Porque o parceiro às vezes visualiza e pergunta, mulher, o que é isso daqui? Né? Então ainda a importância do relacionamento das pessoas dentro com os casais. Então nesse sentido os parceiros também são pessoas que são importantes nesse diagnóstico preventivo, até para saber se tem alguma coisa diferente no corpo de um ou de outro, porque a gente daqui a pouco também tem o Novembro Azul aí, que vai mostrar as doenças relacionadas ao homem. Mas ainda falando a respeito desse tabu que envolve a mulher, até 2 séculos atrás a gente não podia nem ouvir
uma mulher falando em relação ao corpo. Prova disso é que a literatura trazia algumas situações onde um dos livros mais famosos, que se chamava Pata da Gazela, a única coisa que se podia ver era ali o tornozelo, e mesmo assim era assim, o êxtase quando alguém conseguia ver um tornozelo ou uma mão, né, tirava a luva, e aquilo demonstrava assim o que era o restante. Hoje as mulheres que usam a burca, que só aparecem os olhos, então a gente vê que até não muito tempo atrás, né, isso era uma coisa muito comum, não se ver, não se deixar ver. Mas dentro da prevenção, o que hoje, dentro da educação, é feito para ensinar as pessoas? O que vocês fazem para fazer as pessoas terem essa vontade de se proteger, de se cuidar? Assim, pensando desde a lei da criação do SUS, né, a lei 8.080, trata-se muito nas unidades de saúde, né, a questão da promoção e prevenção, principalmente em se tratando da equipe de saúde da família, que hoje nós temos mais de 300 equipes no estado, né, onde essa equipe de saúde da família tem uma equipe formada por médico, enfermeiro, técnico, enfermagem e os agentes comunitários de saúde, onde esses agentes comunitários de saúde, que são considerados o elo entre a comunidade e a unidade de saúde, a equipe consegue trabalhar em si a educação em saúde, que é a questão do trabalho em grupo, né? Aí as agendas dos enfermeiros, né, durante a semana, né, é colocado lá o trabalho em grupo, separando assim a importância das vezes, né, principalmente focando a prevenção das doenças. Professora Elileide, a senhora está à frente da coordenação da saúde da mulher no município. É a senhora que representa ou a senhora faz parte do grupo? Na verdade, sou eu e mais uma técnica do município chamada Aline Vilela. Nós trabalhamos na frente do município de Porto Velho. A maior capital, com a maior população e a maior concentração dos indicadores como a gente trabalha lá. E como a Clenilda falou, a gente tenta desenvolver uma atividade junto com as 78 equipes do município, que dá em média 58% de cobertura de estratégias da saúde da família, trabalhando a sensibilidade dessa mulher em se tocar e se conhecer. Além de trabalhar à frente da coordenação de saúde da mulher, eu fiz parte também de uma equipe de estratégia de saúde da família, da parte rural, Nova Califórnia, e a Clenilda deixou bem claro aqui, quando nós solicitamos a mulher no meio de uma consulta, a senhora se conhece, sabe o seu seio, já se tocou, e é um tabu enorme. Elas ficam com vergonha, mesmo tem você muito disso, sendo... mesmo sendo só mulheres, mesmo ali, todo sendo mundo junto, só todo mulheres. mundo tem vergonha, né? É muito e no momento complicado que a gente trabalha na estratégia de saúde da família, enfermeira de ponta como eu fui, fazendo educação em saúde, a gente brinca com elas, porque tem que brincar para quebrar esse tabu, senão nem o preventivo a gente consegue colher. E dentro dessa prevenção, quando a senhora chega ali, a senhora está à frente de uma secretaria, né, que faz esse trabalho, a senhora mesmo estando dentro de um gabinete, mas a senhora também já foi a enfermeira de ponta, como a senhora disse, que é a que executa efetivamente o trabalho. Existe algum material que leve a essa sensibilização? Existe algum material impresso, escrito, que é entregue para essas pessoas? Sim, a diferença da coordenação do município, da parte da gestão do município, quando nós estamos trabalhando, tanto eu como a Aline, nós não ficamos sentados só na parte da gestão. Sai do gabinete para atender mesmo a população. Sai do gabinete para sentar com a população. Inclusive, quarta-feira eu estava com saúde indígena, que há muito tempo não se envolvia com o Outubro Rosa. Isso é uma questão. A gente trata assim, as mulheres das tribos indígenas, e aqui no estado de Rondônia nós temos inúmeras tribos de várias etnias diferentes, com costumes diferentes. Alguma dessas etnias das quais a senhora pode ter trabalhado, elas têm, ainda que não com essa mesma nomenclatura, que às vezes as pessoas pensam assim, não, é porque tem uma outra etnia, ela nunca fez isso, mas às vezes eles têm a forma deles de se proteger. Existe, assim, existe esse cuidado? As mulheres da área indígena, ela tem cuidados com ela? Elas têm essa preocupação? Na verdade, elas ainda ficam por trás dos homens, tá? Que realmente quem ordena, quem vai nas consultas, inclusive eles que acompanham, e no momento que a gente está fazendo atividade de educação em saúde, e sim, tem um material impresso que nós solicitamos para todas as nossas unidades de saúde, como sempre, que não tem como trabalhar sem material impresso, sem a mama amiga para ensinar. Visual, né? O visual, o áudio, a conversa, porque educação em saúde é essa conversa que a gente está tendo aqui, esse momento de discussão.
E o pessoal da saúde indígena ele é um pouquinho diferenciado. Elas ficam um pouquinho à mercê dos homens. Então, quando elas vão fazer consulta, são eles que acompanham, muitas vezes eles não deixam. E as pessoas acreditam que, assim, nas tribos, as mulheres, elas andam, em algumas tribos, elas andam nuas, elas não têm o problema do pudor em relação a corpo. Mas uma coisa é você não ter pudor em relação a estar sem roupa. Outra coisa é se tocar e deixar que outro toque, né? Eu não tinha essa experiência de ter contato com a saúde indígena. Quarta-feira, fazendo atividade de educação em saúde, falando um pouco do toque da mama, que elas precisam se avaliar, que elas precisam olhar, trouxe uma coisa bem diferenciada e bem legal. Alguns relatos. Exemplo de um relato. A gente tem que ir para o intervalo, mas você fica com a gente pelo programa Rondônia Educação, que hoje a gente está falando sobre o Outubro Rosa. E a professora Elileide está dizendo como é essa situação de se lidar com a mama, com o câncer de mama, com o corpo dentro da área indígena. A gente volta já para o programa Rondônia Educação da TV Porto Velho. Finca, sempre com você. E aí, preparado para descobrir a sua futura profissão? Vamos lá, eu tô aqui para decidir. Na avaliação do MEC, a Finca obteve nota máxima como instituição de ensino. Na área de saúde, a gente aprende praticando em laboratórios super modernos. Em Humanas, temos atividades extras que te preparam para entrar com tudo no mercado de trabalho. Quem gosta de trabalhar ao ar livre, escolhe ciências agrárias. Mas se seu talento é planejar, a Finca também tem exatas. Decidi, é aqui mesmo que eu vou ficar. E já descobri minha futura profissão. Legal! Tá todo mundo aqui, Só falta você! Faculdades Integradas, Aparício Carvalho, Finca Metropolitana e Finca Vilhena. Nós estamos pela TV Porto Velho e pela Rede TV, sempre perto de você, levando um assunto que de alguma forma faz com que nós tenhamos uma discussão para o dia seguinte, para que nós possamos entender como é o nosso mundo e o que está se passando pelo nosso mundo. Hoje a gente está falando sobre o Outubro Rosa e nós estamos aqui com a professora Clenilda, a professora Elileide e uma convidada, a senhora Albenita. Professora, a senhora ainda estava, professora Elileide, a senhora estava falando a respeito, a gente parou o assunto falando a respeito dessa situação de que a Índia, por mais que ela não tenha os pudores com o corpo, mas a senhora vivenciou situações ali que são diferenciadas. Isso, na verdade ela não tem pudor com a tribo dela, com a população dela, com a qual ela está acostumada. Mas para a gente que chega da área da saúde, tem todo um pudor, todo um cuidado que eles têm, inclusive a parte masculina mesmo, do cuidado que tem de mostrar o corpo da sua parceira. Não é assim chegar tocando e olhando. Eles têm todo um cuidado, é todo um preparo, é todo um ganho que a gente tem que ter com a tribo, uma confiança. E não é só com a tribo indígena. Nossa população também aqui do município de Porto Velho também é assim. No momento que a gente está no meio de uma consulta de avaliação, que é o exame clínico da mama, que é obrigatório fazer pelo menos... Esse exame clínico da mama ele pode ser feito pela enfermeira? Isso. Na verdade, vamos dar dois diferencial aqui que eu venho falando em toda atividade de educação e saúde que a gente tem, em todas as entrevistas. Até as pessoas precisam saber o que cada um pode fazer. Isso. Né? O exame clínico da mama, quem pode fazer? O médico ou o enfermeiro capacitado. Então, no nosso município de Porto Velho, os 78 enfermeiros que existem são capacitados para fazer o exame clínico da mama, tranquilamente. Agora, o exame... O autoexame, que é aquele que a paciente tem que fazer em casa, que é a obrigação dela, não seria uma obrigação, fica um pouquinho mais pesado, mas ela é responsável pela saúde dela e ela tem que conhecer o corpo dela. Então ela tem que fazer pelo menos uma vez por mês. As mulheres que menstruam, 10 dias depois da menstruação, se tocar. Porque a gente que está na roda, a gente atende 12, 13, 16, 17, 20 pacientes por dia. Nem sempre vai vir escrito na testa da pessoa. Eu brinco muito com eles falando isso quando eu estou no meio das palestras. Vai vir escrito assim, estou com um nódulo no seio, enfermeira precisa olhar. Nem sempre. E no momento de uma consulta que eu estou com ela, no acolhimento, é obrigação minha fazer o exame clínico da mama? É. Mas é gostoso ter esse repasse com ela. Olha, enfermeira, eu senti um carocinho aqui diferenciado. Dá para dar um olhar mais diferenciado? Por isso que é importante o exame. A pessoa também em a casa pessoa se tocar, se pedir, conhecer, né, mostrar isso. Que tem um diferencial. Isso mesmo. Mas do que a senhora falou ainda dentro da tribo indígena, a senhora consegue fazer os exames ali? A equipe que faz de lá, elas já são bem engajadas. As enfermeiras conversando com a gente no momento da atividade de educação e saúde que a gente estava na quarta-feira,
falaram tranquilamente que elas já estão conseguindo fazer o exame clínico da mama, fazer a mamografia quando elas vêm para cá, colher o preventivo, elas já estão. Mas teve uma curiosidade, né? Quando eu estava falando que eles precisam fazer o exame clínico da mama, teve um parceiro de uma delas que perguntou: eu posso entrar para assistir? Eu posso ver? Então, assim, não é só um índio que precisa entrar com a sua parceira no meio da consulta. Eu acho que o companheiro que está com a sua... Até para ajudar a aprender, né? Para aprender, para falar, porque às vezes ela chega com a gente, tanto o índio como a população, com vergonha, com pudor, e às vezes ela esquece, não tem aquele vínculo. O companheiro está ali para ajudar, para dar um amparato todo para a gente estar falando sobre o tabu que eles falam, aquela doença, né? Porque a gente pergunta assim, quais os nomes que a gente pode ter câncer, aquela doença, a bendita. Vários nomes que eles usam quando a gente está dando... Antigamente era até proibido falar isso dentro de casa, que era mau agouro, né? Se você falasse o nome da doença, você podia trazê-la para ali. Então, os familiares, ninguém podia sequer tocar no nome. E ao contrário, né? Porque o que você lida, você evita. Isso. É o que a gente está tentando fazer. O Outubro Rosa no município de Porto Velho, vamos dizer estado, ele vem com uma roupagem totalmente diferente esse ano. Por que disso? Bom, anos passados a gente só oferecia mamografia. Não é só oferecer um exame de mamografia. Não é só ir lá e... Esse exame é feito gratuito. Ele é gratuito na rede do município e do estado. Aí deixa eu só te fazer uma pergunta. As mulheres que usam silicone, elas podem fazer? Porque muitas mulheres ainda têm o tabu que como colocou silicone, como vai apertar ou como vai... Então não pode. Elas podem, devem, Elas devem, só que elas avisam, né? Olha, eu tenho um silicone, a posição do meu silicone ou é à frente ou atrás da musculatura, porque tem a posição correta da máquina para a gente colocar. Até para que não aconteça nenhum tipo de incidente, né? Isso, e essa forma de amassar que dói, que não sei o que, a gente toma maior cuidado, o pessoal que está na nossa rede são extremamente capacitados para estar fazendo, porque a mulher quando vai fazer o exame de mamografia, ela vai um pouquinho mais sensibilizada, principalmente na faixa etária que é obrigação, que eu já deixo claro aqui que é de 50 a 69 anos, mulheres que não têm sintoma nenhum. É obrigatório, e eu fico muito triste em falar nisso, que a gente tem, em média, 550 mamografias oferecidas na rede só do município, população do município de Porto Velho. E 50% dessas mulheres que a gente consegue marcar, elas não vão. Mas aí eu acredito que não é nem só a situação das mulheres do município. Por exemplo, quem tem convênio, a Unimed esse mês mandou mensagem para todas as mulheres que não tinham feito. A gente não vai. Não vai. Não vai porque você acredita assim, deixa para semana que vem, para outra semana, e aí quando acontece, aí você se assusta porque você falou, poxa, né, então isso não é um requisito assim só de quem, né, não tem, é de todo mundo. Todo mundo. E por isso que o Outubro Rosa veio com uma roupagem diferente. Porque não é só oferecer, a gente oferece o exame o ano todinho, isso com uma média de espera de menos de 30 dias, com laudo saído com 24 horas. Na verdade, quando o município, o estado, as universidades, as faculdades, as instituições se juntaram para fazer o Outubro Rosa esse ano, foi para sensibilizar essa mulher mesmo da importância do exame, para a importância de se conhecer. Não só para fazer o exame, mas para ela ter a responsabilidade da saúde. Ela é responsável por ela, né? Ela também é responsável por ela. E a gente fala ela aqui na terceira pessoa, mas é que assim, nós sabemos da nossa responsabilidade em relação a cada uma de nós. Mas às vezes é muito mais fácil você criticar a colega que não foi do que se autocriticar dizendo que, poxa, você está falando dela, mas você fez. A gente conhece um monte de enfermeira que nunca fez. E cuida dos outros. A gente conhece um monte de professores, como eu, a senhora professora, assim, às vezes a gente fala, mas a gente, até onde cada uma de nós, de quem está assistindo, das que estão aqui, tem essa preocupação, né, de falar para a mãe, para a tia, para o filho, porque todo mundo aí é importante nessa história. E lembrando, né, falou muito bem em Novembro Azul, mas o homem também tem câncer de mama e no município de Porto Velho está aparecendo. A gente conversa muito sobre a mulher, mas a gente também deixa o gênero masculino um pouquinho de lado. Mas o Outubro Rosa não é só para as mulheres, os homens também. Porque tem incidência de câncer de mama nos homens. Então, essa roupagem nova do Outubro Rosa esse ano no município é para isso, é para sensibilizar, para dar uma característica mais avançada do que aconteceu nos outros países. Porque o que é interessante do Outubro Rosa é que ele não foi uma política instituída no Brasil.
Ele veio dos Estados Unidos, é uma coisa interessante, e foram atividades pontuais que aconteceram. No começo do século XX, né? No começo do século XX, na verdade foi na década de 90, e alguns estados dos Estados Unidos resolveram fazer pela grande incidência de câncer de mama. Fizeram iluminações. Né? Fizeram iluminações, aí isso foi ganhando uma roupagem e uma coisa bem legal de todo mundo o laço aderindo. rosa acabou o lado sendo, rosa, né? O laço símbolo. Foi colocado como um símbolo, né? Isso. O rosa aí veio transformando e a gente está tentando trazer no município de Porto Velho o que realmente é o Outubro Rosa. É a sensibilização, a importância de fazer o exame, de se cuidar. Claro que não é só oferecer, que isso a gente oferece o ano todo. Mas é essa nova visão que a gente está tentando trazer para o município. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente falou assim, o homem também tem câncer de mama. Às vezes até por ignorância, porque ninguém é obrigado a saber tudo. Se quem estuda tem dificuldade, né, isso só foi descoberto há pouquíssimo tempo, imagina as pessoas que não têm esse conhecimento. Porque o que algumas das pessoas também não sabem é que todos nós temos uma mama. Algumas são desenvolvidas por causa, né, das glândulas, e me corrijam se eu estiver falando muita besteira, mas outros não. Tanto é que tem algumas pessoas usando hormônio, elas também conseguem fazer com que os seios cresçam, né? Que a mama cresça. E como que se desenvolve isso no homem? Como que ele consegue perceber? Porque ele não vai ter a estrutura de seio, mas como que ele pode perceber que ele está com sintoma? Isso, na verdade, é até uma brincadeira que a gente faz, né? Que o homem também tem que se tocar e se conhecer. Não é só a mulher, o homem também faz o autoexame da mama. O tecido mamário dele não é tão desenvolvido como o da mulher, mas as áreas que ele tem que tocar são as mesmas. E ele vai sentir a mesma coisa, não dói no começo, mas ele pode sentir um carocinho, um grão. Aí ele vai fazer ou a mamografia ou a ultrassonografia de mama. E aí as pessoas não vão, porque às vezes você fala assim, nossa, mas eu vou chegar lá, eu sou homem, eu vou lá chegar pedir para fazer uma mamografia, uma ultrassonografia de mama, não vão rir de mim, não vão falar assim, nossa, isso é um absurdo, né? Porque tem esse pré-conceito do próprio homem em relação a isso. Não só do próprio homem, como das mulheres também. O ano passado a gente estava contando um caso para ilustrar aqui, para ficar bem mais interessante. Nós estávamos no Outubro Rosa no ano passado, eu tinha acabado de reassumir a coordenação de saúde da mulher. Chegou um homem para fazer a mamografia na carreta de Barretos. A fila era só de mulher, todo mundo parou e olhou, né? Assustou. Uai, o que está acontecendo? Por que ele está aqui para fazer? Aí a gente teve que parar e sensibilizar. Olha, gente, homem também tem câncer de mama do mesmo jeito. Ele veio para fazer o exame dele porque provavelmente foi detectada alguma coisa no exame clínico por algum profissional. Ele já deve ter feito a ultrassonografia, eles precisam da mamografia para confirmar. Foi então que todo mundo veio perguntar, olha, homem também desenvolve? E aí mata-se quase que uma curiosidade. Mata, né? Quase que uma curiosidade de todo mundo. Nós estamos pelo programa Rondônia Educação, pelas faculdades integradas Aparício Carvalho, Finca Metropolitana e Finca de Vilhena. Retransmitido também pela Rede TV aqui no nosso estado de Rondônia e também para 193 faculdades dentro do Brasil. A gente tenta levar para você que está aí na sua casa um pouco mais de conhecimento, um pouco mais daquilo que cada um de nós vivencia todos os dias, todos os instantes, dentro das nossas carreiras. Nós que somos pessoas que às vezes temos um pouquinho de um conhecimento, a gente tenta passar para você e quem sabe você retorna isso para a gente aí pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram, pelas páginas da Finca e da Faculdade Metropolitana, que é www.finca.com.br. Finca é com M. Você entra lá e deixa também o seu recado. Pelo Facebook, TV Porto Velho. Você entra na nossa página e fala pra gente, faça perguntas, diga pautas que você queira assistir. A gente vai, mas volta já. Pela Rede TV, na nossa frente, sempre só você. E aí, preparado para descobrir a sua futura profissão? Vamos lá, eu tô aqui para decidir. Na avaliação do MEC, a Finca obteve nota máxima como instituição de ensino. Na área de saúde, a gente aprende praticando em laboratórios super modernos. Em Humanas, temos atividades extras que te preparam para entrar com tudo no mercado de trabalho. Quem gosta de trabalhar ao ar livre, escolhe ciências agrárias. Mas se seu talento é planejar, a Finca também tem exatas. Decidi, é aqui mesmo que eu vou ficar. E já descobri minha futura profissão. Legal! Tá todo mundo aqui, Só falta você! Programa Rondônia Educação, Faculdades Integradas, Aparício Carvalho, Finca Metropolitana e Finca de Vilhena. O nosso assunto de hoje é Outubro Rosa.
mas falando em relação à prevenção e os exames que podem ser feitos para poder impedir e às vezes amenizar aí a situação das pessoas. A gente vai conversar agora com a senhora Albenita. Ela veio para falar com a gente sobre essa situação que a gente falou agora há pouco. Às vezes você dizer do diagnóstico, da prevenção, das coisas que podem ser feitas, das coisas que não podem ser feitas, fica fácil para quem não passou por essa situação. E aqui vou deixar um agradecimento muito grande para todas as pessoas aí que trabalham no Hospital de Câncer de Barretos, para as pessoas que recebem tantas pessoas com tantas dores que vai além do corpo, mas essas dores que são as dores da alma. Pela paciência, pelo respeito, pelo carinho que cada profissional, tanto de Barretos como os que vêm aqui na cidade de Porto Velho e os nossos profissionais, têm para com estes homens e estas mulheres. Então, assim, muito respeito, muito carinho por todos os enfermeiros, médicos, pelas pessoas que efetivamente têm a paciência de entender as dores que são da alma, principalmente. Albenita, você passou pela situação e como que você... porque é uma situação muito sua, é muito particular, mas você descobriu que você tinha um problema de que forma? Sim, vou contar um pouquinho da minha história. Eu descobri o meu câncer de mama no mês de dezembro, tem mais ou menos uns 2 anos e 10 meses. Foi numa época bem difícil, porque era época de festa, né? Não funcionava nada e fazendo autoexame. E quem te ensinou a fazer esse autoexame? Você viu isso na televisão? Como que foi pela que você... minha profissão, eu fazia... Qual que é a tua profissão? Sou enfermeira. E aí eu sempre faço o meu autoexame, né? E aí foi um dia à noite, eu fazendo o autoexame, toquei no nódulo na minha mama esquerda e já fiquei apreensiva, né? Não conseguia ir ao médico devido às festas, e aí foi passando e aquela apreensão e a minha família falando que eu deveria ficar calma, que não deveria me comportar daquela forma, só que eu não conseguia. Mas só uma pergunta, porque até para as pessoas entenderem, porque você falou que você passou a mão e você sentiu, sim, mas você tinha dores? Não, eu não sentia dores, não doía, não tinha secreção nenhuma no mamilo. É porque às vezes as pessoas falam assim, mas não é nada, porque não dói, não tem secreção, e não é, Não, né? não sentia nada. Simplesmente fazendo o autoexame, toquei. Senti algo diferente e já... assim, estava imaginando na doença, né? Pensei na doença. E fui ao médico, passou as festas, fui ao médico em janeiro, no dia 6 de janeiro fui ao meu ginecologista e ele fez os exames, passou para fazer ultrassom, mamografia e realmente na ultrassom detectou que era sugestivo, né? De ser câncer de mama. Chorei bastante. Perdi o chão, achei que... Porque o mundo cai, né? Que ia naquele morrer. momento. Sim, foi muito difícil. Estava sozinha na hora que eu descobri o resultado, né? E não foi fácil. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque assim, o intuito nosso do programa de forma nenhuma é te expor, mesmo porque você se ofereceu até para poder ajudar outras tantas mulheres que podem passar ou que tenham passado pelo problema que você passou e tentar se recuperar. Quando você descobriu, você foi ao médico, o médico fez um exame. Houve necessidade, assim, quando ele vai fazer, ele já consegue detectar que tem o problema pelo ultrassom e pela mamografia, ou é necessário fazer algum outro tipo de exame que tenha corte ou coisa parecida para que se possa verificar se efetivamente é ou não? Para se ter certeza mesmo, tem que fazer a biópsia. O que é biópsia para as pessoas que não sabem o que é, que estão nos ouvindo? A biópsia é um exame que é feito a retirada de um pedacinho do nódulo e aí manda para o laboratório, uns 15 dias mais ou menos, chega o resultado. E depois que você pegou esse resultado? Tá, aí peguei o resultado, levei para o médico me encaminhou para um oncologista. Lá, graças a Deus, eu fui encaminhada para um profissional muito, muito bem capacitado, humano, que me atendeu prontamente e detectou que eu estava com um câncer, carcinoma ductal invasivo, e que eu teria que correr contra o tempo, né? Que teria que fazer a cirurgia o mais rápido possível, que ele poderia crescer
Ele estava pequeno, estava com 1,7 centímetro. E às vezes as pessoas acham que pequenininho. 1,7 é pequenininho e que não tem risco, mas ele tem, né? É Tem, necessário que ele, se tire. e devido ter mexido, né, ter feito a punção, ele estava crescendo mais rápido ainda. E aí eu precisava fazer imediatamente essa cirurgia. Fiz a cirurgia em fevereiro e fiquei 30 dias em casa. Não aguentava mais, porque eu sempre fui acostumada a trabalhar, já começou a me dar depressão. E aí, assim que eu me recuperei, eu voltei ao meu trabalho. Eu não assim, se for acontecer com alguém, eu não aconselho que a pessoa fique em casa, que a pessoa se tranque. Aconselho que a pessoa viva normalmente a sua vida. E uma outra situação, quando você fez, você precisou passar por quimioterapia? Sim, daí os 30 dias da recuperação da cirurgia, eu voltei ao médico, ele me encaminhou para fazer rádio. Fiz. Qual que é a diferença? Eu não sei se você pode me dizer isso, mas qualquer uma de vocês possa responder. Qual que é a diferença entre radioterapia e Radioterapia são sessões de rádio diretamente na mama. Mas assim, mas às vezes as pessoas que estão nos ouvindo, elas falam assim, radioterapia. Mas como que é feito esse exame? Lá ali, eu chego lá no hospital, como que é? Que tipo de máquina que usa? Assim, como que é feito para a pessoa saber o que ela vai passar se ela tiver que passar por isso? Eu não sei o nome da máquina. Não precisa, mas assim, como que é? Você vai sentar e eles vão colocar uma luz? Como que funciona? É uma luz. Eles vão demarcar você onde quer. Espera só um pouquinho, que acho que ela não consegue falar por causa do microfone. Tá, então, então explica para a professora Elineide. É como se ela fosse fazer um raio-x. A grosso modo, é claro, pelo amor Sim, de a gente Deus, quer só só que para as pessoas entender. entendam como funciona se tiver que passar por isso, até para não se chocar tanto. Ele é menos invasor que a quimioterapia. Certo. Ele é mais superficial, tá? A pessoa vai, ela demarca o local que ela vai fazer, ela expõe o local, pode ser deitado ou em pé numa maca, depende da posição. Certo. E vão ser jogados como se fossem raios. Raios de luzes. Isso, só que ela não vai ver o raio de luz, mas é como se ela fosse tirar um raio-x. E é demarcado aquele local e feita a radioterapia. A quimioterapia... São vibrações, então. É como se fosse vibrações de rádio. Isso. Vamos dizer a grosso modo. Para as pessoas saberem assim, que não vai doer, naquele momento ela ali... vai se sentir enjoada, a pele vai ficar... Dá um pouquinho queimada a pele, ela precisa de um cuidado mais... Mas tem todo um cuidado para proteção disso. Tem todo um cuidado com a pele, porque abre ferimentos muito, muito rápido. Se não tiver cuidado, não pode pegar sol. É uma área que fica extremamente sensível. Mas que é extremamente importante para o tratamento. É extremamente importante. Geralmente eles fazem associação dependendo do tipo de câncer. E a quimioterapia ela é mais agressiva. Ela é como se eu estivesse tomando um soro, a grosso modo. Eu vou tomar uma substância. Isso é intravenosa? Isso é no soro mesmo? É num cateter que eles implantam para colocar. Então não é um grupo de remédios, de medicamentos que eu vou ingerir. Isso normalmente... Não, é injetável, como se eu estivesse tomando um soro a grosso modo. Certo. Ele é muito mais agressivo porque ele pega áreas maiores. Certo. E tem efeitos mais adversos. Vômito, náusea, ela fica irritada, não consegue, a luz incomoda muito, o barulho incomoda muito. E lembrando que esses sintomas que a gente está passando são sintomas que cada ser humano tem uma reação. Então, pessoas que não vão sentir absolutamente nada, outras pessoas vão sentir mais ou menos enjoo, porque cada ser humano reage de uma forma. A senhora, Benita, você só fez a radioterapia? Não, eu fiz 34 sessões de rádios, eram todos os dias. No início eu não sentia nada, mas a partir da 10ª sessão, minha mama ficou muito queimada, em carne viva, sofri bastante. Não é nada fácil. Após as rádios, eu iniciei a químio. Foi 6 meses de quimioterapia, meu cabelo caiu. E mais 1 ano e mais 9 meses de um outro tipo de químio também injetável. E aí você conseguiu uma recuperação? E aí eu consegui a recuperação. Nesse período de químio eu sentia muitas náuseas, ia trabalhar, mas não ficava bem, voltava para o trabalho. Graças a Deus eu tive muito apoio da minha família, tive apoio dos meus colegas de trabalho, entendiam a situação e me ajudavam, me davam muito apoio. E deixa eu fazer uma pergunta, porque às vezes a pessoa fala assim, mas o que você sente? É óbvio que se sente mal. Qualquer pessoa que está passando por uma situação dessa se sente muito mal. Mas aí a pergunta é, quando uma pessoa está
passando pelo que você passou. A gente que está de fora, quem está de fora, às vezes não sabe nem como tratar, como falar, porque tem assim, nossa, será que eu posso conversar com ela sobre isso? Será que ela quer carinho? Será que ela quer conversar? Será que ela quer que eu finja que não está acontecendo nada com ela? Como que a gente que não está passando pela situação, mas está com alguém que está na situação, no teu caso, e às vezes pode ser outro caso de outras pessoas, deve agir? A gente deve conversar sobre o assunto? A gente deve fingir que não está acontecendo nada? O que seria menos pior neste momento? Ainda que cada um reaja de um jeito, mas a sua opinião? Para mim, eu gostava que as pessoas conversavam comigo, eu gostava de falar sobre o que eu sentia, sobre o que eu estava passando. Eu não me fechei, eu gostava de conversar muito a respeito da minha doença. Isso amenizava um pouco, de certo modo, a dor? Sim, com certeza. Você deu outro conselho que não aconselharia as pessoas a se trancarem dentro de casa, dentro de um quarto? Não, é uma coisa assim que a pessoa tem que viver, tem que continuar vivendo. Se Deus deu essa oportunidade, então você continue a viver normalmente a sua vida. Nós estamos pelo programa Rondônia Educação, pelas Faculdades Integradas Aparício Carvalho, Finca Metropolitana e também Finca Vilhena. Hoje a gente está falando sobre Outubro Rosa, mas com enfoque no câncer de mama. E para você que está junto conosco, fica com a gente para você também nos ajudar a melhorar o programa a cada dia e tentar aí, de alguma forma, amenizar a situação de tantas outras pessoas, homens e mulheres, que estão vivendo essa angústia neste momento. A gente volta já. E aí, preparado para descobrir a sua futura profissão? Vamos lá, eu tô aqui para decidir. Na avaliação do MEC, a Finca obteve nota máxima como instituição de ensino. Na área de saúde, a gente aprende praticando em laboratórios super modernos. Em Humanas, temos atividades extras que te preparam para entrar com tudo no mercado de trabalho. Quem gosta de trabalhar ao ar livre, escolhe ciências agrárias. Mas se seu talento é planejar, a Finca também tem exatas. Decidi, é aqui mesmo que eu vou ficar. E já descobri minha futura profissão. Legal! Tá todo mundo aqui, Só falta você! Programa Rondônia Educação pela TV Porto Velho, pela Rede TV, aqui nas Faculdades Integradas Aparício Carvalho, Finca Metropolitana e também na Finca de Vilhena. Não esqueça que a gente tem o nosso hospital veterinário, que faz aí o melhor atendimento para você que tem o seu gado, que tem o seu cachorrinho, que tem o seu gato, que tem seu animal de estimação. A gente tem o melhor tratamento com os melhores profissionais e totalmente equipado para cirurgias de pequeno, médio e grande porte. A gente também agora com a nossa clínica de psicologia, de fonoaudiologia, a nossa clínica odontológica que faz o atendimento gratuitamente para você que precisa e que não tem condições aí de poder pagar. A gente presta esse serviço à sociedade como uma responsabilidade social. Afinal de contas, os nossos alunos que saem aqui da Finca, da Metropolitana e que vão sair também das faculdades de Vilhena, são alunos que têm um caráter humanitário. É aprender a lidar com o ser humano. Mais do que só diagnosticar, eles estão aqui para poder ajudar as pessoas a ter uma qualidade melhor de vida. A gente ainda está falando sobre o Outubro Rosa e sobre aquilo que veio, que deu origem ao Outubro Rosa, que foi a grande incidência do câncer de mama. E, Benita, eu sei que é complicado, mas de tudo na vida a gente tira alguma coisa. E isso deve ter modificado, com certeza, a tua vida. Mas de todas as mudanças que ocorreram, o que para você marcou mais? Bom, antes eu dava muita importância a coisas materiais, a coisas que hoje para mim não tem valor, porque a vida, a pessoa viver aqui e o importante é ser feliz. E parar de dar importância a coisas bobas, tipo a intrigas, a fofocas. Eu acho que o importante é você viver bem, você viver para ser feliz. Próximo de pessoas agradáveis que te façam bem. E qual a mensagem que vocês deixariam para esse monte de mulheres, de homens que estão assistindo o nosso programa? Graças a Deus e muito obrigada pela audiência. Para que eles pudessem, de alguma forma, tentar minimizar e não chegar a um estágio tão avançado. Qual o recado que você deixaria para cada um deles? Bom, primeiro eu agradeço muito a Deus por Ele ter me ajudado a
que eu conseguisse detectar o meu câncer, o câncer que eu tive, precocemente. Então, eu dou assim, um recado muito importante para as pessoas, que qualquer sinal, qualquer nódulo que ela encontrar pelo corpo, pela mama, que procure um médico, procure fazer seus exames, porque detectar o nódulo mais precocemente é ainda o melhor tratamento, o melhor remédio para ter a cura do câncer. Tanto o preventivo de colo de útero, fazer anualmente, e fazer o autoexame, né? Mulheres se tocam, né? Tem que se tocar, tem que se conhecer. Isso é importante. Bom, muito obrigada pela sua presença. Espero que as pessoas que nos viram e nos ouviram por intermédio do seu depoimento possam se sensibilizar de que a prevenção ainda é o melhor remédio. Mas, se já está acometida por essa situação, lembrar que a gente é mais do que seio, a gente é mais do que bunda, a gente é mais do que cabelo, a gente é muito mais do que o corpo que nos sustenta. A gente tem uma alma aí atrás que nos mostra que depois a felicidade ainda é a coisa, né, mais importante da vida. Muito obrigada. E a senhora, professora, a professora Elileide, a senhora está à frente da coordenação e a senhora passa, talvez a senhora possa não ter passado por esse problema, mas a senhora passa por problemas dos outros e ajuda, né, dentro do que a senhora pode, dentro daquilo que... Porque não adianta também só ter a função, é necessário que se tenha amor por isso, porque qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa, mas quando nós também temos a função, fica mais fácil para poder ajudar as pessoas. Qual o recado que a senhora deixaria para a nossa população de Porto Velho, do nosso estado de Rondônia, para os 52 municípios e para os outros também que nos assistem, sobre a prevenção? Eu não passei por isso como participante. Eu passei como espectadora porque eu comecei a trabalhar no saúde da mulher, principalmente com câncer de mama, porque minha mãe faleceu de câncer de mama. Então eu tenho um olhar e uma paixão totalmente por isso, para estar desenvolvendo atividades, para estar tendo soluções nesse momento. Eu espero que a população que esteja nos ouvindo, principalmente as mulheres de 50 a 69 anos, que se cuidem, que procurem a unidade básica de saúde, que façam o autoexame. É curável em 90%, desde que se ache um pequeno carocinho no primeiro estágio da doença. O exame é extremamente fácil de fazer, é indolor, é rápido e é gratuito. Está nas nossas unidades básicas de saúde mais próximas da casa da gente. Então não espere virar como a gente fala, um grão de arroz, depois uma laranja, depois uma maçã, e isso vai crescendo. Não esperem. Achou uma coisa diferenciada, procure a unidade básica de saúde. Se proteja, se cuide, se olhe, se toque. Mulher, homem, que se gosta, se olha, se toca, se cuida. A saúde é todos, nós que cuidamos por vocês. E é isso que eu tenho que deixar para vocês. Bom, muito obrigada. Espero que o trabalho que a senhora desenvolve à frente dessa coordenação seja um trabalho sempre de muito sucesso, que nesse mês de outubro as pessoas se conscientizem cada vez mais, que o trabalho possa ser levado aí ainda mais pessoas, que as pessoas saibam respeitar o trabalho de cada um de vocês e levem em nome de toda a nossa equipe aqui da faculdade o nosso respeito, o nosso carinho a todos os profissionais que fazem parte dessa grande luta. E a professora Clenilda, que trabalha aqui conosco. Professora, o que a senhora tem para deixar assim, para os nossos alunos, para as nossas alunas, para os pais deles, para as pessoas que fazem parte dessa grande família que é a Finca? Olha, se tratando de uma instituição de ensino, né, é de grande importância que quem estiver na instituição, principalmente que está passando hoje pela disciplina Saúde da Mulher, que deu uma grande atenção à disciplina, né, porque principalmente nas nossas unidades, né, falando no geral, a grande parte da nossa população que procura as unidades de saúde são mulheres. Né? A pouca população voltada à questão do gênero masculino ou do sexo masculino, eles procuram a unidade de saúde. Muitas vezes só procuram lá quando já está com sinais, sintomas mesmo, está sentindo uma dor de cabeça
ou até mesmo uma diarreia, né? Então procure a unidade de saúde, né? Eles procuram a unidade de saúde principalmente quando a forma de tratamento, né? Então nós, enquanto profissionais da saúde, devemos trabalhar principalmente a educação em saúde, que é isso, é orientar a nossa população quanto à promoção e à prevenção de algumas doenças. E hoje, nesse Outubro Rosa, né? Principalmente focando a questão do câncer de mama. E é claro que aí, é bom lembrar também que é interessante não tratar somente essa questão do câncer de mama ou de colo de útero, como também da violência contra a mulher, que hoje nós temos aí no nosso estado, na nossa região, aumentando ainda mais essa questão da violência. Bom, nós então ficamos por aqui com o nosso programa Rondônia Educação, agradecendo também, em nome de toda a família Finca, aos mais de 60 mil votos que a Mariana Carvalho teve para deputada federal, mostrando que a mulher, além de tudo que faz, ainda pode mostrar que pode ser uma pessoa que vai cuidar de tantos problemas da sociedade. Obrigada a cada um e parabéns a todos que conseguiram se eleger e aqueles que ainda estão para poder fazer campanha, que cada um possa dar o seu melhor. Aqueles que já conseguiram, que realmente façam pela nossa população aquilo que a população precisa. Bom, e como o nosso assunto hoje foi o Outubro Rosa, a gente pensa que dói saber que a solidão, ela existe e insiste no nosso coração. Dói na gente saber que a luz que guia, a luz de uns, não é a mesma de outros. Quem dera soubesse que a dor que entristece sabe se compreender. Os fracos de alma, sem paz e sem calma, ajudasse a ver que a vida é bela e só nos resta viver. O programa Rondônia Educação volta num próximo programa para você, sempre aqui pela TV Porto Velho, pelas Faculdades Integradas Aparício Carvalho, que é a Finca, a Metropolitana e a Finca Vilhena, e pela Rede TV, que na nossa frente, sempre e só você.